Existe uma parte de você que você nunca conheceu. E não é aquela voz incessante na sua cabeça. Não é a personalidade que você construiu ao longo dos anos. E com certeza, não é a história que você repete para si mesmo sobre quem você é. É algo muito mais profundo, algo intacto, algo verdadeiro. Mas aqui está o dilema. Sua mente tem mantido isso fora do seu alcance. Agora mesmo, você está à beira de algo que nunca foi ensinado a enxergar, e uma vez que ultrapasse essa fronteira, não apenas compreenderá a si mesmo de maneira diferente, você sentirá essa verdade. Fique comigo. Ao final desta jornada, você enxergará aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos, escondido por camadas de ilusão. Vamos começar. A grande ilusão. Você não é quem pensa. Quem você pensa que é? Se você for como a maioria das pessoas, responderá com seu nome, sua profissão, sua história de vida. Dirá que tem preferências, sonhos, memórias, tudo aquilo que acredita torná-lo único. Mas me diga, quem era você antes que alguém dissesse quem você era? Quando criança, você simplesmente existia. Vivenciava a vida sem a necessidade de rótulos, mas conforme cresceu, lhe deram uma identidade. Seus pais, professores e a sociedade o moldaram, dizendo o que era aceitável e o que não era. Você foi elogiado por algumas coisas, punido por outras. Aos poucos, sem perceber, construiu uma versão de si mesmo baseada nessas experiências. Começou a se identificar com seus pensamentos. Eu sou inteligente. Eu sou tímido. Eu sou forte. Eu sou fraco. Mas pare e reflita. Essas crenças foram realmente escolhidas por você ou foram impostas? A prisão invisível. O que impede você de ver a verdade? Imagine que você passou sua vida inteira dentro de uma casa sem janelas. Nunca viu o mundo lá fora e, por isso, acredita que essa casa é tudo o que existe. Então, um dia, alguém diz: existe um mundo imenso lá fora. Mas você duvida. Afinal, nunca o viu. Isso é exatamente o que sua mente faz com você. Ela cria uma estrutura invisível, um labirinto de pensamentos, crenças e condicionamentos do passado. Tudo o que você vivenciou foi processado por esse filtro mental, moldando sua percepção da realidade. Agora pense: e se esse filtro não mostrasse a verdade, mas apenas uma versão distorcida dela? Sua mente é uma ferramenta incrível, mas também sua maior barreira. Ela busca certezas, evita o desconforto. Ela é como um programa repetitivo, alimentando você com pensamentos automáticos. E aqui está a chave. A maioria desses pensamentos nem são seus. São ecos da sociedade, medos herdados, crenças absorvidas sem questionamento. A verdade é que você não pode pensar no seu verdadeiro eu. Você precisa sentir. O observador silencioso. A voz que sempre esteve aí. Agora mesmo, sua mente está cheia de pensamentos. Talvez esteja concordando, talvez questionando. Mas quero que você faça algo agora. Dê um passo para trás e apenas observe seus pensamentos. Quem está observando? Se você pode perceber seus pensamentos, então você não é seus pensamentos. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas assumem que a voz em suas cabeças é quem são. Passam a vida inteira ouvindo essa voz, acreditando nela, obedecendo-a. Mas e se você puder simplesmente assistir aos pensamentos sem se identificar com eles? Algo incrível acontece. Você percebe que o verdadeiro você não é seus pensamentos. Não são suas emoções. Não são os rótulos que você carrega. O verdadeiro você é a consciência silenciosa por trás de tudo isso. Esse observador esteve lá o tempo todo. Ele viu cada experiência, cada pensamento, cada crença, indo e vindo. Ele é intocado pelo medo e não liga para opiniões. E no momento em que você passa a se identificar com o observador e não com os pensamentos, tudo muda. Os pensamentos perdem o controle sobre você. As emoções deixam de dominá-lo. O caos mental acaba. Pela primeira vez, você experimenta o que é ser verdadeiramente livre. Enquanto sua mente insiste em mantê-lo acorrentado, surge uma questão. Se o seu verdadeiro eu é pura consciência, por que tantas pessoas não despertam para essa realidade?
Por que continuamos presos em nossas histórias mentais, eternamente buscando algo que nunca chega? A resposta é simples. A mente não quer que você desperte. Especificamente, o ego precisa da sua identificação com os pensamentos para existir. Ele depende que você acredite na história do eu, porque sem isso, ele se dissolve. Por isso, sempre que você tenta estar plenamente presente, sua mente o arrasta de volta para a tempestade dos pensamentos. Quando tenta se libertar das dores do passado, ela as ressuscita. Quando experimenta um instante de lucidez, o ego se apressa para restaurar a ilusão. Ele faz isso através do medo. Medo de perder o controle, medo do desconhecido. Mas eis a verdade. O seu verdadeiro eu não precisa de controle. O seu verdadeiro eu não teme o desconhecido, porque ele sempre esteve lá, observando. O ego pode fabricar problemas, criar distrações, gerar sofrimento sem fim. Mas há uma coisa que ele não pode mudar. Você ainda está aqui, testemunhando tudo isso. O observador é o todo, a centelha divina dentro de você. E no instante em que percebe isso, o aperto do ego se desfaz. Como escapar dessa armadilha? Como se reconectar ao seu verdadeiro eu quando a mente sempre tenta te puxar para baixo? O primeiro passo é simples. Pare de se identificar com seus pensamentos. Toda vez que um pensamento surgir, repita 3 vezes cancelado. O segundo passo. Pratique o silêncio. Quanto mais você se permite sentar em silêncio, mais perceberá os espaços entre os pensamentos. E nesses espaços, você sentirá a presença de algo maior. O terceiro passo. Soltar. Solte a necessidade de encontrar uma resposta. Solte a necessidade de se definir. O seu verdadeiro eu não é algo a ser encontrado. É algo a ser lembrado, porque ele sempre esteve aqui, observando, esperando. E no instante em que você para de buscar por si mesmo no mundo externo, você finalmente retorna para casa. A mente tem um truque infalível para mantê-lo preso. Ela faz você acreditar que o tempo é real. Pense nisso. Onde sua mente gasta a maior parte da energia, ela o arrasta constantemente para o passado ou o projeta para o futuro. Você revive memórias, lamentando o que aconteceu ou remoendo erros. Ou então se perde em cenários hipotéticos sobre o futuro, preso entre a ansiedade e a esperança. Agora mesmo, tente tocar o passado. Tente entrar no futuro. Você não pode. Eles só existem como pensamentos dentro da sua mente. Cada experiência, cada emoção, cada instante que você viveu aconteceu no agora. Mas a mente não quer que você perceba isso. Ela o aprisiona em uma viagem mental no tempo, distraindo-o do único lugar onde seu verdadeiro eu realmente existe, o presente. A maioria das pessoas vive como prisioneira do tempo. Acordam pensando na próxima obrigação, passam a vida correndo atrás do próximo momento. E quando percebem, anos se passaram e elas sequer lembram o que é realmente viver. Quando você se torna totalmente presente, algo extraordinário acontece. O barulho mental se dissolve, o peso do passado se dissipa, a ansiedade pelo futuro desaparece. E pela primeira vez, você experimenta o que significa simplesmente ser. Experimente agora mesmo. Desvie sua atenção dos pensamentos e traga seu foco para o agora. Sinta sua respiração. Perceba as sensações do seu corpo. Note o espaço ao seu redor. O que acontece? Por um breve momento, sua mente se cala. Esse é o poder da presença. No instante em que você se torna plenamente consciente do agora, o controle da mente se desfaz. Porque o seu verdadeiro eu não está no passado ou no futuro. Ele está aqui, no agora. E quanto mais tempo você passa aqui, mais desperta da ilusão. Se você soltasse todas as ideias sobre si mesmo, o que restaria? A maioria das pessoas teme que, sem suas histórias e rótulos, não sobrará nada. Mas, e se for exatamente o contrário? E se, ao invés de se tornar um vazio, você se tornar tudo? Porque quando o falso eu desaparece, o que fica é a consciência pura, um espaço infinito de liberdade, sem amarras a julgamentos ou limitações. Por isso, os grandes sábios da humanidade nunca ensinaram a buscar algo.
Eles sempre apontaram na direção contrária. Não é sobre adicionar mais nada, mas sobre desapegar do que nunca foi você. O ego, porém, luta desesperadamente para sobreviver. Ele sopra dúvidas, cria medos, insiste que você precisa dele para existir. Ele sussurra: sem mim, você será nada. Mas quando você finalmente solta, percebe a verdade. Você nunca foi o falso eu. Você sempre foi algo muito maior. E quando isso acontece, a ilusão desmorona. O retorno ao seu estado natural. Se você não é a voz na sua cabeça, se não é a personalidade que construiu, então, afinal, quem é você? Essa é a pergunta definitiva. E a resposta não pode ser entendida com a mente. Ela só pode ser sentida. O seu verdadeiro eu não precisa ser descoberto. Ele precisa ser lembrado. Ele já estava presente quando você era criança, antes de aprender a se definir. Ele sempre apareceu nos momentos de profundo silêncio, quando o caos mental se dissipava. Ele esteve com você em cada instante da sua existência, apenas observando, sem ser afetado pelas tempestades da mente. O seu verdadeiro eu é a própria consciência, não um pensamento, não uma identidade, não uma crença, apenas pura presença. É por isso que muitas tradições espirituais chamam a iluminação de voltar para casa, porque despertar não é se tornar algo novo, é simplesmente se lembrar de quem você sempre foi. E a melhor parte? Você não precisa buscar esse estado, não precisa se tornar nada, porque você já é isso. O único passo necessário é parar de se identificar com a ilusão. Como permanecer desperto no dia a dia? Viver desperto exige prática diária. A cada momento, você tem uma escolha: estar perdido nos pensamentos, reagindo automaticamente ao fluxo mental, ou estar totalmente presente, vivendo com clareza e profundidade. Tente agora mesmo. Pause. Traga sua atenção para o momento presente. Perceba os sons ao seu redor. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Note as sensações do seu corpo e veja o que acontece. Por um breve instante, a mente para. E nesse espaço, você percebe a verdade. Não há nada a temer, nada a buscar. E quanto mais você vive a partir dessa presença, mais a vida se torna leve, natural e livre. Porque o verdadeiro você não está separado da vida. Você é a própria vida. Nessa nova energia que está entrando, é crucial ter autoestima e amor próprio para cocriar uma vida dos sonhos. Como você pode manifestar algo se você vibra em uma frequência baixa? Como pode querer um relacionamento se nem você se ama? Pensando nisso, pesquisei com carinho e separei um material que fosse acessível para todos aqui do canal. Descubra o seu brilho interior, sinta-se radiante e ame-se profundamente. É o primeiro link na descrição. Seu amor próprio merece esse cuidado especial.